Boa tarde, mais uma live para o mês de março. Hoje vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho como coach. Vou trazer aqui alguns assuntos de interesse, acredito eu, de interesse de bastante gente. Oi Maria Rita, tudo bem? E escolhi alguns temas para conversar hoje, nesse mês de março. E o mais interessante é que é com emoção, né? Porque eu ia entrar às 6 horas, mas o computador não ligou. Aí minha colinha foi para o espaço. Mas tudo bem, agora ligou e aí então agora dá pra gente falar. Você tá bem, Maria Rita? Tá tudo certo? Tô com saudade, né? Depois que a gente tomar a vacina, aí nós vamos fazer uma porção de evento aqui pra gente matar a saudade. Ontem eu tava saudosa de um monte de amigo e aí eu comecei a mandar um monte de foto, tava olhando o meu Facebook e aí acabei encontrando uma porção de foto lá e comecei a mandar foto para as pessoas. É uma maneira também da gente se comunicar, né? Mandando fotos e aí teve uma troca, para alguns eu mandei, a pessoa devolveu. Tinha gente que faz tempo que eu não tinha contato, né? E aí mandei uma foto, aí a pessoa deu um oi, então acho que foi legal. Bom, eu vou começar essa live. O assunto aqui que eu queria abordar é foco, força e ação, né? Boa tarde, eu sou Isabel Bossi, sou coach de positividade e eu queria lembrar que ser positivo não significa que a gente não tem pensamento negativo, né? Só significa que a gente não vai permitir, né, que esse pensamento positivo comande a minha vida. É isso. E às vezes é difícil das pessoas entenderem, porque a gente fala de positividade, então fica parecendo que a gente fica nadando contra a corrente, assim, né? Nossa, a mulher só fica falando positivo. Não, existe sim o lado negativo, mas quem é que a gente vai alimentar, né? Então, esse é o meu foco, né? Eu gosto de dizer que existem muitas possibilidades, existem muitas portas, né? E a gente só precisa ter oportunidade de abrir algumas, né? E ser positivo é assim, é abrir portas, é fechar portas, é atravessar portas, é isso. Eu quero iniciar essa live fazendo uma menção a algumas mulheres extraordinárias. Esse mês eu estou falando sobre mulheres, né? E citei várias delas e na sexta-feira a live foi super legal, que a Cláudia cantou pra gente, cantou pra Nossa Senhora. Então hoje eu queria iniciar. Oi, Andréia. Oi, Silvana. Queria iniciar essa live oferecendo para Maria, Mãe de Jesus, né, que é um tremendo exemplo para a gente, para todas as donas de casa. Fiquei lembrando a gente sempre fala de mulheres engajadas, mulheres que trabalham, tá aí aquelas, né? Eu acho que nós temos nossas mães, né, que ficaram sempre em casa para que a gente pudesse trabalhar e estudar. Então eu quero oferecer para elas também. E eu tô muito Vanessa da Mata esses tempos, escutando muitas músicas dela. Hoje fiquei assistindo uma entrevista que ela deu de frente com a Gabi e é muito legal, né? Muito legal, assim, as músicas dela. Então eu queria fazer uma menção para ela. Ela tem uma história bonita de vida também, né? Essa live de hoje eu tô me inspirando num livro que chama O Milagre da Manhã, né? O que significa isso, né? Esse livro, ele aborda, eu sugiro que vocês... É um livro pequenininho, fininho, facinho de ler, tranquilinho. E ele aborda uma rotina diária de desenvolvimento pessoal. É muito legal, né? Segredo para transformar sua vida antes das 8 horas da manhã. Então, eu já faço isso há um tempinho, né? Depois eu parei e agora eu recomecei, né? Nós precisamos ter um tempo para a gente fazer as nossas coisas para nós. E esse livro, ele sugere, né, que depois que você começa já a socializar com a sua família, que você já começa a trabalhar,
e aí você começa a cuidar das coisas que envolvem mais gente, você fica esquecido. Você fica esquecido. Então esse livro propõe que você faça coisas para você, né? E é antes das 8 da manhã. Então é um desafio. Ou não, né? Porque nesse tempo da pandemia eu tenho acordado muito cedo, né? E eu fiz meditação o ano passado de maio a outubro, fiz direto, depois eu dei uma parada. Agora eu estou retomando a minha atividade de meditação, que me faz muito bem, né? E faço meditação guiada, é só jogar no YouTube, tem N meditações. Hoje eu fiz uma para elevação de frequência, né? Você escuta sons que tem uma frequência positiva, então aquilo dá um bem-estar. E aí eu sigo algumas etapas do livro, né? Então, a pergunta que eu faço para você é como está a sua rotina nesse tempo da pandemia, né? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas, as pessoas falam assim, eu me perdi, né? Tem tanta coisa para fazer, agora eu estou em casa, eu trabalho em casa, estou com o marido em casa, com os filhos em casa, tem que ajudar o filho na escola, tem que fazer tantas coisas, né? E aí as pessoas estão perdidas nessa rotina, né? E estou trabalhando em casa, como muitos, né? E como é que eu estou lidando com isso? Então, o livro, ele traz uma proposta para a gente, para fazermos, para tomarmos foco, né? Então, tá na hora de despertar o seu potencial pleno. Todos nós temos um potencial, né? E ele, às vezes, ele fica meio que dormindo, porque a gente fica se ocupando com tantas coisas e não toma posse desse potencial, né? Não se apropria dele, não usa ele para nos ajudar. Então, quando eu falo assim que eu escolho qualquer coisa, né, eu digo que eu estou escolhendo tudo. E quando eu escolho tudo, eu não escolho uma coisa. E aí, quando eu escolho tudo, eu não consigo fazer tudo. E aí a gente acaba ficando meio triste, assim, porque são tantas horas do dia. E aí, assim, o que eu escolhi para fazer, né? E o livro sugere que a gente dedique um tempo intencional a cada dia, para a gente se tornar uma pessoa nível 10, né? Que nível que a gente se encontra hoje, né? E se eu não tenho uma programação mínima do meu dia, né? Eu acredito que eu posso fazer qualquer coisa, né? E qualquer coisa é igual a tudo, e tudo eu não posso fazer. Olha que legal. Acho que isso é bem interessante. Qualquer coisa é igual a tudo, e tudo eu não posso fazer, né? Eu preciso focar numa atividade intencional por dia. Para isso eu preciso de um mínimo de organização de rotina. Um mínimo. Eu preciso ter um mínimo, e acredito que cada um também precisa ter esse mínimo, né? E como você acorda pela manhã, é que afeta dramaticamente a cada área da sua vida. Né? Por isso que é importante ter essa rotina bem definida, né? E quando a gente não tem uma programação, um objetivo, né? A sensação é que a gente não consegue dar conta de fazer as coisas. E quem é o maior desafiador da nossa vida é o tempo, né? E tudo a gente joga nas costas do tempo. Eu não tive tempo, não sobrou tempo, né? Eu uso mal o meu tempo. Então, é uma pergunta, eu uso mal o meu tempo, né? E quando a gente estava trabalhando trabalhando fora e precisava sair, a gente acordava e tinha uma rotina para levantar, tomar café, e eu vou tomar o ônibus e tal. Então eu tinha uma rotina, né? E essa rotina, ela está bem prejudicada agora, porque a gente acabou ficando em casa e a gente se descuidou. Então, na verdade, é esse descuido de rotina que está fazendo a gente perder um pouco a mão. Está fazendo a gente perder a mão ou o pé. Lore, quer mais tempo? Você tem todo o tempo do mundo, meu amor. E eu vou falar aqui, olha. O tempo é o nosso maior desafio, né? Se a gente não souber lidar com ele, a gente pode ter 36 horas. Mas não vai ser suficiente, né? Não vai ser suficiente. E normalmente, como a gente não define o que a gente vai fazer no dia, então a gente faz qualquer coisa e sai atirando, apagando incêndio, né? Eu gosto dessa menção, mas eu não concordo com isso, né?
Porque eu já trabalhei na empresa pública e a gente não fazia, às vezes, programação de algumas coisas. E aí a gente diz, né, agora tem que sair apagando incêndio, né? E aí você acaba fazendo, às vezes, as coisas de qualquer jeito, porque as coisas precisam sair. Mas como eu não programei, ela tem que ser feita de alguma maneira, né? E acaba sendo feita de qualquer jeito. O Tony Robbins tem uma frase que é assim: para você fazer mudança profunda em sua vida, você precisa de estar inspirado ou estar desesperado. Em que situação que você está agora? Você está inspirado ou desesperado, né? Uma outra coisa que acontece com a gente, quando estamos desafiados, a gente fica olhando pelo retrovisor e tem a síndrome do espelho retrovisor, que é quando a gente é apresentado a uma oportunidade, a gente fica olhando para trás para a gente fica comparando a nossa vivência com coisas que já aconteceram, né? O importante é perceber assim, eu não posso ficar lá olhando o tempo todo nesse retrovisor. Eu posso dar uma olhada para conferir, mas eu preciso olhar para frente, eu preciso focar, né? O caminho continua e eu tenho muitas opções para fazer, eu tenho muitas decisões para tomar. Então, se eu ficar olhando só no retrovisor, né, eu posso correr o risco de perder as coisas que estão passando na minha frente, né? E isso atrapalha o foco, né? Ficar olhando para trás atrapalha o foco. E o que precisa vir, precisa ter um caminho aberto para o futuro, né? Então, é interessante isso. Lembre-se sempre de que onde você está é o resultado de quem você era. Então, né, você está... O que você é hoje? É o resultado de quem você era. Mas para onde você vai inteiramente, né? Depende inteiramente do que você escolhe ser a partir desse momento. Então você tem uma escolha, né? E isso é foco, né? Foco no que você é capaz de mudar ou influenciar. Não adianta ficar olhando para trás. Posso olhar para trás para conferir, mas eu não posso ficar parado lá, tá? O coaching exige um pouquinho da nossa ação, né? Ele nos dá a oportunidade de olhar oportunidade de ter oportunidades. Foque no que você é capaz de mudar ou influenciar, né? Porque tem coisas que a gente tem controle direto, eu tenho um poder de 100% de alguma coisa. Tem coisas que eu tenho controle indireto, ou seja, eu tenho influências, e tem coisas que eu não tenho controle nenhum e eu não tenho influência nenhuma, né? Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar se as coisas que eu estou focando, em que nível que está. Eu tenho influência, eu tenho poder ou eu não tenho influência nenhuma, né? Porque daí... Eu tendo consciência disso, eu posso tomar melhores decisões, né? Não deixe as coisas que você não pode fazer atrapalhar aquelas que você pode. Ó, que interessante isso, né? Então, se eu ficar focando só naquilo que eu não consigo fazer, ela me atrapalha em coisas que eu posso. Então, eu preciso tomar o pé da minha vida e saber que coisas são essas, né? Que coisas são essas que eu não posso fazer. Então, se eu já não posso fazer, então isso aí eu já posso abandonar, né? Se eu não tenho a influência completa, eu posso dar uma parada. E aí eu posso depois refazer minha lista com coisas que eu posso fazer, né? E não deixe que os medos, inseguranças e crenças limitantes dos outros limitem o que é possível para você, né? A gente não pode ficar se comparando também. Ah, Isabel tem tanto tempo, consegue fazer todas as coisas, eu não consigo. Cada um consegue fazer aquilo que consegue fazer, né? Então, estamos às vezes juntos no mesmo caminho, mas temos foco diferente e objetivos diferentes. Então, a gente também não pode ficar se comparando com outras pessoas. O livro, ele dá caminhos pra gente, né? Então, como eu posso começar isso, né?
E o livro chama esse caminho de salvadores da vida. O que eu vou fazer antes das 8 horas da manhã? Então o livro sugere que você acorde bem cedo, né? Para você tomar essas decisões. A primeira decisão, primeiro momento desse salvador de vida são 5 minutos em silêncio. Então você acorda e fica 5 minutos em silêncio, né? Que é desafiador isso, né? A cabeça da gente já fica querendo trabalhar e falar, nossa, tem que pensar e tem que fazer. É mais ou menos como meditar, né? A gente fica numa luta. Então, 5 minutos em silêncio. Os próximos 5 minutos, você fazer afirmações, como proibido pensar negativo, hoje eu sou saudável hoje, eu tenho uma boa vida, eu sou feliz, eu sou amorosa, né? Eu consigo fazer coisas, hoje eu vou ultrapassar, vou realizar os meus objetivos, fazer afirmações. E as afirmações, elas podem ser pessoais, né? Às vezes tem uma lista assim, de coisas, se você jogar na internet, tem uma lista de coisas que você pode fazer. Mas nada como você fazer a sua lista. Depois, você faz 5 minutos de visualizações. Ou seja, coisas legais que você imagina que você quer realizar, né? E aí você visualiza isso. Então, eu visualizo... normalmente, eu costumo visualizar coisas... agora, nesse momento, eu tenho feito visualizações no terreno. Então, se eu visualizo que as flores já estão crescendo, que a mandioca já está crescendo, eu fico visualizando coisas. Ou também visualizo coisas que eu quero fazer. Então, eu quero escrever no meu blog, quero dar uma palestra. Então, eu fico fazendo essas visualizações, né? E é interessante, visualizações positivas, né? E também, nesse momento, agora eu tenho visualizado pessoas saudáveis. Eu sei que tem algumas pessoas do meu convívio, né? Que estão doentes, que estão aí lidando aí com esse vírus. Então, também faço visualizações para as pessoas poderem sarar e essa energia positiva da saúde chegar até elas. Depois dos outros 20, o silêncio, afirmações e a visualização são 5 minutos cada um. Daí ele sugere prática de exercícios físicos antes. Isso tudo, gente, é antes da gente tomar o café da manhã, tá? É uma prática que a gente pode colocar na nossa vida antes de tomar o café da manhã. Aí você faz 20 minutos de exercícios, né? Como eu recebo os meus exercícios. O Rafael acabou de mandar pra gente os exercícios, nós vamos fazer amanhã cedo. E a gente faz aqui, eu, o Fred e a Maria. Então, o que acontece? Eu tenho um outro horário para fazer o exercício. Então, só precisa tomar cuidado se você pode fazer esses exercícios sem tomar o café da manhã. Se for exercício muito energético, assim, né? Então, mas ele sugere 20 minutos de exercício. Depois, ele sugere 20 minutos para você ler alguma coisa bacana. Então, assim, eu tô lendo um livro agora que chama Não Faça Tudo Sozinho, né? Então, eu tô destinando um tempo para fazer a leitura desse livro, porque como eu faço várias coisas durante o dia, eu cuido aqui de casa, cuido também da casa da minha mãe, às vezes é complicado, não tenho conseguido achar um horário e falar, este horário é o horário que eu vou entrar e fazer a leitura do livro. Então, nesse horário da manhã, é bem legal, né? Porque é uma coisa que eu estou fazendo para mim. E depois, 20 minutos de leitura e depois você escreve algo por 5 minutos. Então, esses são ele chama de salvadores de vida. E aí, assim, por quanto tempo eu devo fazer isso? Então, agora a gente vai voltar a falar do tempo de novo, né? Todo tempo para um novo hábito
Tem alguns estudos que dizem de 21 dias a 3 meses, é o mais comum, né? O autor do livro, ele cita 30 dias com uma estratégia correta, ou seja, com essa estratégia que ele diz. Ele fala que os primeiros 10 dias são insuportáveis. Depois, os outros 10 dias a gente entra como desconfortável, é um pouco desconfortável. E depois, quando você passa esses 20 dias fazendo os exercícios, você entra para um nível de imbatível. Ou seja, começa a te trazer um resultado tão bom que você, então, se apropria desse novo hábito, né? Nós vamos fazer, já fizemos um ano que a gente está numa nova proposta de vivência, nova proposta de trabalho, né? E será que já não foi tempo suficiente para a maioria de nós, né? Já adquirimos um novo hábito, né? O que nós estamos fazendo? O que a gente já fez de novo, né? E isso ainda não tornou hábito. E por quê? Né? A pergunta é essa. O que na verdade eu não estou fazendo para que isso vire um hábito? Se é uma coisa boa, por que eu não insisto nele, né? Porque eu preciso de ajuda, né? Todo mundo precisa de ajuda. E a ajuda é usar estratégias, né? E existem tantas estratégias para nos ajudar e a gente não está sozinho, né? Então é legal assim, porque não sou eu que vou descobrir a roda disso. Se você jogar na internet estratégias para mudança de hábito, você vai achar milhões. Então, assim, por que é que a gente não continua? Né? Por que a gente não persevera? Né? Por quê? Porque está muito difícil? Porque eu escolhi um hábito muito difícil? Né? Porque eu escolhi uma coisa que não está dentro da minha... da rotina não está, vai ter que entrar, né? Mas eu não acredito nisso, então tem a minha crença também, né? Eu posso não estar acreditando nisso que eu tô me colocando, eu tô me impondo uma coisa da qual eu não acredito. Então eu acabo não fazendo. E a estratégia é o modo como os recursos são utilizados para atingir um objetivo, né? E aí a gente tem alguns componentes do hábito. Quem são os componentes do hábito? Primeiro é um gatilho, né? É um sinal e um lembrete que eu tenho que iniciar um comportamento. Então, eu iniciei um comportamento agora, uma estratégia que foi interessante. Eu conversei com a Jéssica lá nos Estados Unidos e estava falando no dia de São José, né? E aí ela falou assim, eu vou fazer uma devoção a São José e não tomar mais refrigerante. E aí eu falei assim, e o que a gente ganha em troca? Então, eu ganho saúde, né? Eu posso ganhar saúde não tomando refrigerante. Não tem nada a ver com o desafio do santo me dar alguma coisa. O desafio eu faço a devoção para ele e ofereço essa devoção. Mas quando eu for quebrar isso, eu lembro que eu tenho um comprometimento com ele. Não tem nada a ver ele vai me dar alguma coisa em troca. Na verdade, sou eu mesma que estou fazendo esse combinado com ele. Então, isso tudo só está no plano psicológico. Sou eu comigo mesmo, né? A luta maior é minha comigo mesma, né? Comigo mesma. E aí a Jéssica disse para mim, eu gosto das bolhas do refrigerante. Eu falei, olha, eu também gosto, então. Então a gente pode tomar água com gás. Que interessante. E aí quando eu consegui entender isso, então eu também parei de tomar. Então, a partir do dia 19 de março, e aí hoje são dia 29, então faz 10 dias que eu não tomo refrigerante. Isabel, isso é fácil. É fácil para quem consegue não tomar refrigerante. Para quem gosta de tomar um refrigerante, que saboreia, que tem prazer em tomar um refrigerante, não é tão fácil assim. Então, só que é um propósito, né? Eu assumi esse propósito. E aí, o interessante disso é que, então eu tenho o gatilho e aí eu estabeleci uma rotina. E a minha rotina, então, foi escolher não tomar um refrigerante.
E aí, assim, eu tenho uma recompensa, né? Eu tô esperando a recompensa. Qual é? Perder um pouco de peso, certo? Porque eu vou diminuir esse açúcar. Eu já tomo café sem açúcar, eu já tomo café com leite sem açúcar. A gente nós já temos alguma rotina aqui em casa de tirar um pouco do açúcar da nossa vida, né? E aí eu fiz uma outra escolha. No final das contas, às vezes acabei que arrastando alguns da família comigo, porque a gente gosta muito de tomar Coca-Cola e aí temos escolhido tomar Coca-Cola sem açúcar. Então, assim, é uma rotina que me dá uma recompensa. Eu, no propósito, não estou tomando nem a Coca-Cola sem o açúcar. Eu estou tomando suco e água e tá tudo bem, né? Mas, então, o componente do hábito é exatamente esse. Tem o gatilho, tem a rotina e aí a gente sempre espera uma recompensa. A gente precisa ter a recompensa, porque se a gente não se recompensar, você não consegue fazer o hábito. Então, por isso que não só escolher que hábito eu vou tomar posse dele agora, o que eu vou fazer de novo, mas eu determinar que se eu fizer isso, eu tenho uma recompensa. Qual é a recompensa que eu tenho? Né? O nosso psicológico precisa muito disso. E aí tem uma frase bastante legal que eu gosto, que é assim: o inconsciente controla você. Acabou. Ele não é reprimido como Freud dizia, mas ele comanda as grandes decisões. Define sua visão de mundo e guia sua vida. O inconsciente. Então, até você se tornar consciente, o inconsciente vai mandar na sua vida e você vai dar o nome de destino. É fácil assim. Então, vamos acordar? Vamos acordar? Né? Se a gente quer tomar decisões novas, se a gente quer coisas novas para a nossa vida, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? A gente precisa mudar a nossa linha de pensamento. A gente precisa acordar para escolher. Acordar para escolher melhor. Tá? E quando a gente escolhe melhor, a gente tem o melhor. Básico, sim. O termo mentalidade, mindset, mentalidade, se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa ou grupo social tem para determinados pensamentos ou padrões de comportamento, né? Então, mudança de mindset é você fazer uma mudança na sua vida onde você vai adotar novos padrões de pensamento. E aí eu gosto de falar e sempre falei para os meus coaches, né? Sempre a gente corrige a forma com que a gente fala, porque quando a gente fala, a gente imprime uma coisa que eu quero que aconteça, né? Então, eu afirmo, é uma afirmação, né? Então, tome muito cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Já está na hora da gente acordar, né? Já faz um ano que a gente está nessa caminhada, e aí assim, que padrões novos a gente já adquiriu, né? Que coisas novas eu já adquiri. Eu aprendi a trabalhar em casa, eu não trabalhava, achava que não era possível. Poxa, eu aprendi, eu aprendi, vou afirmar isso, eu aprendi alguns programas novos, né? Eu aprendi a fazer coisas novas, eu aprendi fazer lives, né? Mexer no Instagram mais. Então, assim, eu aprendi, eu fiz eu estou fazendo, terminei um curso e comecei outro, né? Eu estou seguindo pela linha do conhecimento. E você? O que você está fazendo? O que você está buscando? Né? A gente não pode ficar só reclamando que a pandemia veio e nos tirou tanto, né? Nos tirou sim, e continua nos tirando coisas e pessoas, né? Mas onde que eu vou acordar para ver que nesse meio desse caos eu tenho algumas oportunidades, e quais são elas, né? Eu não tinha tempo para fazer algumas coisas. Pois é, agora eu tenho todo o tempo do mundo, e aí eu começo a live falando que eu não tenho tempo, né? Que eu precisaria de mais tempo, né? E aí, como que é isso? Agora eu tenho todo o tempo do mundo. E aí, como é que a gente pode fazer um caminho, né? Um caminho novo, né? Eu li algumas coisas assim que a gente chama de goal, né?
Quando a gente faz o gol, a gente fica super feliz. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para nos organizar agora é fazer uma lista de tudo o que você precisa fazer. Então, assim, eu quero... vou dar uma lista minha. Eu tenho algumas coisas que eu quero que seja feito aqui em casa, né? Então, assim, nós já trocamos a porta da sala, o Fred está pintando o nosso quarto, nós já fizemos uma alteração no escritório, né? Eu já fiz uma organização numa papelada, eu já tirei quadros da parede. Então, assim, eu coloquei algumas coisas que eu quero fazer e eu chamo essas coisas de goals, né? E aí, assim, como é que eu faço isso? Eu vou fazer tudo de uma vez? Não. Vamos fazer como se fosse uma chuva de ideias. Então, você pega um papel e escreve tudo que você acha que você precisa fazer, né? Então, eu trabalho com listas. Então, assim, essa lista que eu falei para vocês é a lista de coisas de reforma aqui da casa. Mas eu tenho uma lista para o centro de pesquisa que eu trabalho e de coisas que eu tenho que fazer lá. E tem data para fazer, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu tenho data para fazer. E eu trabalho assim com listas. Então, primeiro eu faço essa lista, daí eu defino quando é que eu vou fazer determinada atividade. E aí eu marco goals. Então, assim, para eu fazer a mudança no escritório, eu tinha que comprar a madeira. Para comprar a madeira, eu tinha que ir na Leroy Merlin. Eu tinha que fazer a pesquisa. Eu tinha que sair de casa. Então, não foi assim simplesmente, você saiu e fez. Não, eu precisei guardar o dinheiro para fazer isso. Então, é só para dar um exemplo que tem algumas coisas que a gente quer fazer que, às vezes, ele precisa de alguns passos para chegar lá até ser feito. Então, para cada coisa que eu preciso e quero fazer, eu pego essa coisa que eu determinei e aí eu vou dizer o que é que eu preciso para realizar isso. E é nesse passo que eu encontro coisas que eu não quero mais fazer. Coisas que eu vou abrir mão. Porque vai ficar muito caro, envolve dinheiro, agora é a hora de fazer, ou eu vou colocar uma data, certo? E essas coisas vão ficar assim, olha, isso aqui vai ficar para o ano que vem. Não tem problema. Na minha lista, eu tenho um caminho para Santiago de Compostela. É para agora? Não. Eu já fiz a pesquisa? Já. Eu já sei de tudo que eu preciso para ir? Sei. Mas não é para agora. Mas eu tenho a minha lista. Já tá determinado isso. E eu também gosto de falar que quando eu faço listas, eu tiro da cabeça. E quando eu tiro da cabeça, eu abro um espaço para pensar em outras coisas. Né? Porque às vezes eu fico matutando com aquilo, fico lidando com aquilo, eu fico ocupando a minha memória com aquelas coisas que eu tenho que ter o foco agora. Até coisas que eu faço um gol agora. Né? Tem coisas muito básicas que a gente pode fazer. Né? E como organizadora também eu digo que coisas que muitas pessoas estão fazendo agora, que a gente está organizando casa, está fazendo uma porção de coisa e a gente cansa, né? Então, assim, eu como organizadora, eu tenho um gás que dura 6 horas. 6 horas eu trabalho muito bem, né? Mas, para quem está começando em casa, 15 minutos. Pega uma gaveta, né? Pega os seus lápis para apontar, né? Escolha coisas pequenas para fazer. E aí você vai testando a sua capacidade de fazer, né? Hoje eu vou arrumar minhas bijuterias, hoje eu vou desembaraçar os meus cordões. Hoje eu vou olhar na minha gaveta de meia e vou tirar um pouco de coisas que eu não quero. 15 minutos. Eu fiquei bem nos 15 minutos? Escolho mais 15 minutos. Isso é para qualquer coisa, tá? Até para trabalhar em casa, às vezes a gente precisa de blocos pequenos, principalmente quando a gente tem que fazer trabalhos que exigem pensamento. Então, às vezes a gente faz um bloco, para um pouquinho, toma uma água, que temos a oportunidade agora de fazer isso, e eu digo que isso se chama amolar o machado também,
Porque às vezes a gente fica cortando a árvore e a serra, ela fica cega. E aí o lenhador precisa amolar o machado. Para nós que não trabalhamos com lenha, amolar o machado significa tomar um cafezinho, mandar uma mensagem para alguém. Você dá uma paradinha, sai daquele circuito, quando você volta com novas ideias, né? E isso é muito importante. Eu queria deixar aqui uma pergunta para você pensar, né? O que eu nunca tinha feito antes e que eu estou fazendo agora? Né? O que é que eu nunca tinha feito? Que coisa que eu imaginava que eu nunca ia fazer? Como eu sou ligada no 220, eu faço o menu da semana, eu faço lista de limpeza, eu faço lista de coisas, lista de viagem, eu faço uma porção de coisa. E coisas que eu nunca tinha feito antes da pandemia eram lives, né? E agora eu tenho feito uma atrás da outra, pelo menos essa última semana eu fiz todos os dias. Então, aqui é só uma pequena proposta, né? Eu gostaria de deixar essa pergunta para você. O que eu nunca tinha feito eu estou fazendo, né? Coisas que assim, caramba, eu não imaginava que eu poderia ter feito isso, não imaginava que eu precisaria estar fazendo isso, né? E que eu poderia fazer isso. O mais legal é isso. Eu não imaginava que eu conseguiria fazer. E aí eu estou fazendo, né? Então, isso já é uma vitória. Isso já é um gol. Então, vamos lá? Lista de coisas para fazer. Coisas que são possíveis, né? Possíveis. E aí, eu vou determinar dia e horário para fazer. E aí, conforme eu vou realizando isso, né? Isso vai me tornando uma pessoa mais produtiva. Comece pela lista daquelas coisas que realmente estão lá esquecidas, né? Queria fazer um cachecol, mas você sabe fazer crochê, né? Então, um passo atrás. Precisa ver uns vídeos na internet, no YouTube, para saber como que faz. E aí eu preciso da linha. Eu tenho linha? Não, então eu preciso comprar a linha. E aí, mas eu descobri que eu tenho que ter uma agulha que eu também não tenho. É um simples cachecol, né? Mas olha, eu precisei já fazer 3 perguntas para isso. Então, veja uma coisa que você quer fazer muito. E aí você corta ela em partes pequenas, né? E aí você vai fazendo devagarzinho um passo. Você vai dando um passo de cada vez, né? A gente não sobe a escada subindo 10 degraus de uma vez. A gente sobe a escada de degrau por degrau, né? E é assim que a gente consegue realizar. E aí, assim, me torno produtiva? Sim, porque quando eu tenho uma lista, quando eu tenho objetivos do meu dia, quando eu traço coisas que eu quero fazer no meu dia e escolho 3 goals para fazer, nossa, cara, são 3 coisas que eu vou tirar, né? E amanhã eu vou ter menos para fazer. E no outro dia eu vou ter menos, e aí eu vou, então, tendo ideias de coisas novas para fazer. Um passo de cada vez. Eu acho que é um dia de cada vez, né? Nós temos 24 horas e esse tempo não vai mudar. E o tempo não para. Então, como é que eu vou escolher fazer tudo isso, né? Então, são pequenas estratégias, pequenos ajustes. E aí eu vou sair com uma sensação, não com aquela sensação assim de que passou as 24 horas e eu não realizei. Sim, quando eu tenho a minha lista de coisas, eu vou dizer para mim, porque é sempre para mim, é sempre eu que fico me cobrando. Sou sempre eu que fico me falando, eu não tenho, não fiz nada. Olha, é uma frase negativa. Eu não fiz nada hoje o dia inteiro. Como você não fez? Fez sim, fez. Procura saber o que você fez, né? Valoriza as coisas que você faz no dia. Valorize, né? Tem muito valor. Você parou, você pensou, hoje eu lavei uma louça. Lavou uma louça bem lavada? Passou um pano no chão? Foi isso que eu consegui fazer? Tá ótimo. Fez 2 gols, tá? Então, para de se dar lições
né? Para de ficar se crucificando por coisas que você não consegue fazer. Mas agora você vai conseguir, porque você sabe a estratégia das listas, tá? Então passe a usar listas agora. Adorei falar aqui com vocês, deixar essa mensagem. Se essa live serve para inspirar alguém, passa para frente. Ela vai ficar gravada aqui no IGTV. Eu vou jogar ela também lá no YouTube. Nem todo mundo tem Instagram. Se você conhece alguém que essa live possa ajudá-la a dar uma caminhada, um passo para frente, passa essa live para frente. Amanhã eu vou conversar com a Gorete Carreira. Ela vai falar um pouco sobre podologia, né? O que é podologia, né? E depois de amanhã eu vou conversar com a Gabriela Silveira. Nós vamos falar sobre alimentação saudável. É uma pessoa que está fazendo reeducação alimentar, ou seja, ela está nessa pegada de hábito, um hábito novo, né? E ela vai contar pra gente como é que ela está lidando com isso. Isso é bem legal, né? Mais do que eu estar falando aqui, conversar com uma pessoa que catou mesmo uma coisa, um hábito novo e está tendo resultado. E aí ela vai contar pra gente como é que ela consegue esse resultado legal, tá? Proibido pensar negativo. E uma última pergunta aqui. Quem matou Marielle Franco e por quê? Obrigado, até amanhã.